Caio acordou antes do sol. Sempre acordava. Tinha que preparar o café para a avó Dona Teresa antes de sair. A velha senhora dormia ainda, cansada depois de passar o dia anterior lavando roupa para fora. Vó, deixei o café pronto, disse Caio, beijando a testa da avó. Deus te abençoe, meu filho. Vai com cuidado hoje. Caio pegou sua caixa de madeira, verificou se tinha tudo, as escovas, a graxa preta, a graxa marrom, os panos. Cada item arrumado com cuidado. A caixa tinha sido do seu pai, que também foi engraxate antes de desaparecer há 5 anos. Com 16 anos, Caio já sabia o peso da responsabilidade. Escola de manhã, trabalho à tarde. Todo centavo contava. O quartinho nos fundos da casa do seu José custava caro. E ainda tinha as contas, o remédio da avó, o material escolar. Naquele dia, depois da aula, Caio foi direto para o centro. Colocou sua caixa perto do prédio comercial onde os executivos costumavam passar. O movimento estava fraco. 3 horas sentado e nada. O estômago roncava. Não tinha almoçado para economizar. Um homem de terno azul passou. Caio se levantou rápido. Boa tarde, senhor. Engraxar para dar sorte? O homem franziu a testa. Olhou Caio de cima a baixo. Sai daqui, moleque. Vai pedir. Esmola em outro lugar. Não estou pedindo esmola, senhor. Estou oferecendo um serviço, R$ 5 apenas. Já disse para sair. Outro homem, mais gordo, de gravata vermelha, se aproximou rindo. Esse tipo de gente não desiste, Roberto. Tem que acabar com isso. Cidade moderna não é lugar para engraxate. Vai trabalhar de verdade, garoto. Caio sentiu o rosto queimar. Isso é trabalho de verdade, senhor. Meu pai não conseguiu terminar. Um terceiro homem, irritado por algo que nada tinha a ver com Caio, chutou a caixa com força. A graxa espalhou pelo chão. As escovas voaram. O pano vermelho caiu numa poça. Para aprender a não incomodar gente ocupada. As pessoas pararam para ver. Alguns riram. Outros tiraram o celular para gravar. Ninguém ajudou. Caio se ajoelhou em silêncio. Começou a recolher as coisas uma por uma. A graxa preta estava arruinada. Era a mais cara. Tinha economizado 3 semanas para comprar. Uma lágrima escapou, mas ele limpou rápido. Homem não. Chora, seu pai dizia. Mas Caio não se sentia um homem agora. Sentia-se pequeno, invisível. Se eu voltar sem dinheiro hoje, pensou, calculando quanto custaria repor a graxa. A avó não reclamaria, nunca reclamava, mas ele sabia que ela iria dormir com fome de novo. De repente, um par de sapatos pretos brilhantes como espelhos parou na sua frente. Caio levantou o olhar devagar. O homem usava preto dos pés à cabeça. Calça preta, paletó preto, chapéu preto com a aba curvada, luvas brancas nas mãos, óculos escuros. Parecia uma figura de outro mundo, ou de outro tempo. Caio piscou, confuso. As pessoas ao redor também olhavam surpresas. O homem se abaixou sem dizer palavra. Pegou uma das escovas que tinha caído longe. Entregou a Caio com um gesto suave. Depois, para espanto de todos, sentou-se num banco da praça. Tirou um dos sapatos reluzentes e o estendeu a Caio. Você pode engraxar? Perguntou com voz calma e melodiosa. Eu quero brilhar com o seu brilho. Caio engoliu em seco. As mãos tremiam. Pegou o pano menos sujo e começou a trabalhar no sapato. Do estranho. As pessoas formaram uma roda. Os mesmos que riram agora observavam em silêncio. Alguém abaixou o celular. Um dos homens de terno parecia desconfortável. Enquanto Caio trabalhava, percebeu algo familiar no rosto do homem. Aquele queixo, aqueles olhos. Onde já tinha visto? Desculpe perguntar, senhor, mas o senhor é... O homem sorriu. Tirou os óculos por um instante. Olhos escuros, penetrantes, gentis. Pode me chamar de Michael. Caio quase deixou o sapato cair. Michael Jackson. Ali, sentado num banco de praça, deixando um menino engraxate polir seus sapatos. Mas o senhor está... Quero dizer, o jornal disse. Que Michael sorriu de novo. Às vezes as pessoas acham que sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Caio terminou o trabalho com um cuidado que nunca tinha dedicado a nenhum outro sapato. Quando acabou, o couro brilhava como diamante negro. Michael se levantou. As pessoas ao redor esperavam, em suspense.
Ele olhou para os homens de terno, depois para as pessoas com celulares, por fim para Caio. Sabem o que ele está fazendo? Disse Michael, apontando para Caio. A voz antes suave agora soava forte, clara. Está construindo um futuro, com a única ferramenta que tem: coragem. Os homens de terno desviaram o olhar, envergonhados. A multidão murmurava. Caio, Michael disse voltando-se para o menino. Tenho algo para você. De dentro do paletó, tirou uma pequena maleta. Preta. Entregou a Caio, que a recebeu com as mãos ainda trêmulas. Aqui dentro tem mais do que graxa. Tem destino. Caio abriu a maleta devagar. Os olhos se arregalaram. Era um kit profissional de engraxate como ele nunca tinha visto. Escovas importadas, cremes especiais para diferentes tipos de couro, panos de microfibra e um cartão de visitas escrito à mão. Caio, especialista em sapatos de luxo. Atendimento com honra. Mas havia mais. Um par de sapatos novos de couro marrom e uma foto. Caio pegou com cuidado. Era ele e sua avó, sorrindo, em frente à antiga casa onde moravam. Uma foto que tinha desaparecido quando foram despejados. Como o senhor conseguiu isso? Ela nunca parou de acreditar em você, disse Michael. Nem eu. Nesse momento, Michael fez algo inesperado. Começou a dançar, ali mesmo, no meio da praça. Seus passos eram leves, precisos, hipnotizantes. Deslizava como se não houvesse gravidade. Pessoas ao redor aplaudiam agora. Alguns gravavam, mas não com deboche, com admiração. Os passos de Michael seguiam o ritmo do pano de Caio polindo. Como se dissesse ao mundo: o que vocês chamam de pequeno é a base de tudo que vocês pisam. Quando a dança terminou, a multidão aplaudiu. Até os homens de terno estavam impressionados. Um deles se aproximou de Caio. Garoto, me desculpe pelo que aconteceu. Posso ser seu primeiro cliente de verdade? Outros se juntaram, fazendo fila. De repente, Caio tinha mais trabalho do que podia dar conta. Enquanto isso, Michael começou a se afastar. Caio queria agradecer, dizer algo, mas os clientes não paravam de chegar. Quando finalmente conseguiu olhar para onde Michael estava, só viu uma sombra desaparecendo entre os postes de luz, mas havia algo novo em sua caixa de engraxate. Um pequeno espelho com bordas douradas e uma frase gravada. Não é o sapato que brilha, é quem tem coragem de limpar o que os outros pisam. MJ Caio tocou o espelho. Viu seu próprio rosto refletido. Pela primeira vez em muito tempo, viu também um sorriso. Quando Caio chegou, em casa naquela noite, sua avó Teresa estava sentada na velha cadeira de balanço, preocupada. Já passava das 10. Meu Deus, menino, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Caio entrou com um sorriso que não cabia no rosto. Colocou uma sacola de compras na mesa pequena da cozinha. Aconteceu, vó, aconteceu muita coisa. Tirou da sacola arroz, feijão, carne fresca, pão, leite, uma caixa de remédios para a pressão alta da avó e até um pacote de biscoitos, daqueles que ela adorava, mas raramente compravam. Os olhos de Dona Teresa se arregalaram. Menino, onde veio isso tudo? Você não roubei nada, vó. Caio riu. Trabalhei e olha isso. Mostrou a maleta preta, os sapatos novos, o cartão de visitas. Contou sobre Michael Jackson, sobre a humilhação que virou triunfo, sobre a fila de clientes. Dona Teresa escutava, balançando a cabeça, metade acreditando, metade achando que o neto inventava uma história bonita para não preocupá-la. Michael Jackson não morreu, filho. Na TV disseram que sim, vó, mas eu vi ele, falei com ele. Ele me deu isso, mostrou o espelho com a mensagem gravada. Que é a foto deles que julgavam perdida para sempre. Dona Teresa pegou a foto com mãos trêmulas. Passou os dedos pelo rosto de Caio mais jovem, pelo seu próprio rosto menos cansado, pela casa que era deles antes do despejo. Isso é um milagre, murmurou. Só pode ser obra de Deus. Caio não discutiu. Fosse milagre, fosse sonho, o dinheiro na carteira era real, o suficiente para comprar comida para uma semana inteira. Amanhã vou voltar lá, disse. Tenho clientes me esperando. No dia seguinte, Caio acordou ainda mais cedo. Arrumou-se com cuidado. Vestiu a única camisa boa que tinha. Passou os sapatos novos. A maleta profissional dava um ar diferente. Não parecia mais um menino pedindo trabalho. Parecia um profissional,
oferecendo um serviço. Na praça central armou seu posto em frente ao mesmo prédio comercial, mas agora, em vez da velha caixa de madeira, tinha uma banqueta dobrável que vinha no kit. Um banner pequeno dizia: Caio, especialista em sapatos, de luxo. O primeiro cliente chegou logo. Era um dos homens de terno do dia anterior, o que tinha rido dele. Bom dia, disse o homem sem olhar nos olhos de Caio. Quanto custa o serviço completo? R$ 15, senhor, respondeu Caio firme. O homem assentiu, sentou-se. Caio trabalhou com capricho, usando as técnicas que seu pai tinha ensinado, mas agora com produtos muito melhores. Meu nome é Alberto, disse o homem finalmente. Trabalho naquele prédio no 10º andar. Sou gerente comercial. Caio apenas assentiu, concentrado no trabalho. Queria pedir desculpas. Por ontem, continuou Alberto. Foi rude da minha parte. Caio olhou para cima, surpreso. Não esperava um pedido de desculpas. Tudo bem, senhor, já passou. Não está tudo bem, insistiu Alberto. Te tratei como se você não merecesse respeito, como se seu trabalho não tivesse valor. Caio não sabia o que responder. Terminou o serviço em silêncio. Ficou excelente, disse Alberto, admirando os sapatos. Pagou R$ 20 e recusou o troco. Aquele homem ontem era mesmo Michael Jackson? Caio sorriu. O senhor viu, não viu? Alberto balançou a cabeça, confuso. Vi alguém, mas Michael Jackson está morto. Então acho que foi um anjo, disse Caio simplesmente. O dia correu bem. Vários clientes apareceram, alguns por curiosidade sobre a história que já circulava pelo centro da cidade. O menino engraxate que recebeu uma visita especial. No final da tarde, quando Caio estava prestes a guardar seu material, uma limusine preta parou perto da praça. O motorista, um homem alto de terno, caminhou diretamente até ele. Você é Caio, o engraxate? Caio assentiu cauteloso. Meu patrão gostaria de contratar seus serviços. Apontou para a limusine. Os vidros escuros não permitiam ver quem estava dentro. Ele quer que eu vá até lá? Sim. Com todo o seu equipamento, por favor. Caio hesitou. Sua avó sempre dizia para não confiar em estranhos. Quem é seu patrão? O senhor Ricardo Mendes. Caio arregalou os olhos. Ricardo Mendes era o dono da maior empresa da cidade. Sua foto aparecia nos jornais. Era um dos homens mais ricos do estado. Com cuidado, guardou seu material na maleta e seguiu o motorista até a limusine. A porta abriu automaticamente. Dentro, sentado no banco de couro, estava um homem de meia idade, cabelos grisalhos, terno impecável. Sorria de um jeito amigável que não combinava com a imagem séria que Caio tinha visto nos jornais. Entre, rapaz. Não precisa ter medo. Caio entrou, inseguro. A limusine era maior por dentro do que parecia. Havia uma mesinha dobrável, uma televisão pequena, até uma garrafa de água gelada em um compartimento. Então você é o famoso engraxate do milagre, disse Ricardo Mendes. Milagre, senhor. É como estão chamando. O menino que foi ajudado por um anjo ou por Michael Jackson. Ricardo sorriu. Qual versão é verdadeira? As duas, talvez, respondeu Caio, cauteloso. Ricardo observou o menino por um momento. Depois apontou para os próprios sapatos. Gostaria de seu serviço. Os melhores sapatos. Merecem o melhor tratamento. Caio assentiu. Abriu sua maleta, tirou os produtos. Trabalhou em silêncio, concentrado, enquanto a limusine circulava lentamente pela cidade. Os sapatos de Ricardo eram de couro italiano. Caros, mas mal cuidados. Tinham pequenos arranhões, precisavam de hidratação. Caio usou toda a sua habilidade. Quando terminou, Ricardo olhou impressionado. Nunca ficaram tão bons, nem quando novos. Tirou a carteira. Entregou a Caio uma nota de R$ 100. Senhor, é demais. Meu serviço custa 15. O valor justo não é o que cobramos, é o que vale, disse Ricardo. E você tem algo que não se ensina em escola nenhuma. O quê? Dignidade. Ricardo olhou pela janela da limusine. Sabe, eu também já fui pobre. Muito pobre. Vendia picolé na praia quando tinha sua idade. Caio olhou surpreso. O homem mais rico da cidade vendendo picolé? Aprendi que não importa o que você faz, mas como faz, continuou Ricardo. Vi isso em você hoje, o cuidado, o orgulho pelo trabalho bem feito. A limusine parou
Estavam de volta à praça. Tenho uma proposta para você, Caio. Estou abrindo uma nova loja no shopping. Uma loja de calçados de luxo. Precisamos de alguém que entenda de sapatos, que saiba como cuidar deles e que possa ensinar isso aos clientes. Caio piscou várias vezes. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo mais que isso. Estou oferecendo uma carreira. Ricardo entregou um cartão a Caio. Venha ao meu escritório amanhã. Traremos sua avó também. Conversaremos sobre salário, horários e seus estudos. Meus estudos? Claro. Você vai continuar estudando. Essa é uma condição não negociável. Caio não sabia o que dizer. Apertou o cartão com força, como se tivesse medo, que voasse de suas mãos. Por que está fazendo isso por mim, senhor? Ricardo ficou sério. Porque alguém fez isso por mim uma vez e me disse que um dia eu deveria passar adiante. Quando Caio desceu da limusine, sentia-se como se flutuasse. Olhou para o céu, para as primeiras estrelas que apareciam. Obrigado, sussurrou. Não sabia se agradecia a Ricardo, a Michael ou a alguma força maior que tinha mudado sua vida em apenas 2 dias. Pegou o pequeno espelho com bordas douradas da maleta. Olhou seu reflexo. O mesmo rosto, os mesmos olhos. Mas havia algo diferente agora. Havia esperança. No dia seguinte, Caio e Dona Teresa se arrumaram com suas melhores roupas. A avó usava um vestido azul antigo, guardado para ocasiões especiais. Caio vestiu a camisa branca da escola, a única apresentável que tinha. Você acha que é verdade mesmo? Perguntou Dona Teresa enquanto esperavam o ônibus. Um emprego numa loja de sapatos caros? O próprio Ricardo Mendes me convidou, vó, na limusine dele. Dona Teresa balançou a cabeça, ainda desconfiada. Uma vida inteira de decepções a tinha ensinado a não acreditar em milagres fáceis. Chegaram ao prédio da empresa Mendes. Era um arranha-céu de vidro espelhado, o mais alto da cidade. Na recepção, uma mulher elegante os recebeu. Vocês devem ser Caio e Dona Teresa. O Sr. Mendes está esperando. Por aqui, por favor. Entraram no elevador. Dona Teresa apertou a mão do neto. Nunca tinha andado de elevador antes. Subiram até o último andar. O escritório de Ricardo Mendes ocupava todo o andar. Janelas enormes mostravam a cidade inteira. Caio pensou que podia ver até o quartinho onde moravam daquela altura. Ricardo os recebeu com um aperto de mão firme. Bem-vindos. Por favor, sentem-se. Apontou para um sofá de couro. Dona Teresa sentou na beirada como se tivesse medo de estragar o móvel. Dona Teresa, Caio me contou que a senhora tem problemas de saúde. Pressão alta, senhor. Nada grave. Mesmo assim, precisa de cuidados. Por isso, quero começar informando que nosso plano de saúde corporativo vai cobrir a senhora também. Os olhos de Dona Teresa se encheram de lágrimas. Há anos ela não ia ao médico regularmente por falta de dinheiro. Ricardo continuou explicando a proposta. Caio trabalharia meio período na nova loja de calçados de luxo. Seria responsável por ensinar clientes a cuidar dos sapatos, demonstrar produtos e fazer pequenos reparos. O salário inicial é de R$ 2.000, mais comissão sobre vendas de produtos de manutenção. Caio e a avó se entreolharam chocados. Era mais dinheiro do que jamais tinham visto. A outra metade do dia, continuou Ricardo. Você vai para a escola, educação é inegociável, e aos sábados terá aulas de inglês e administração básica, pagas pela empresa. Por que está fazendo tudo isso por nós? Perguntou Dona Teresa, ainda desconfiada. Ricardo sorriu. Levantou-se e foi até a janela. Quando eu tinha 15 anos, vendia picolé na praia. Um dia um homem me chamou. Usava terno, mesmo no calor. Comprou todos os meus picolés de uma vez e me perguntou por que eu não estava na escola. Ricardo se virou para eles. Expliquei que precisava ajudar minha mãe. Ele me ofereceu um emprego no escritório dele com a condição de que eu estudasse. Aquele homem mudou minha vida. Hoje, tenho condições de fazer o mesmo por outros. Caio assentiu. Entendia agora. Parecia que a bondade tinha um jeito de se passar adiante, de pessoa para pessoa. Depois de acertarem os detalhes, Ricardo os levou para conhecer a nova loja no shopping. Ainda estava em obras, mas já dava para ver que seria elegante. Um espaço foi reservado especialmente para Caio.
Um canto com balcão, cadeira e todos os produtos para manutenção de calçados. Seu reino, disse Ricardo. Aqui você será o especialista. Na volta para casa, no ônibus, Dona Teresa segurava a pasta com todos os documentos. Contrato de trabalho, formulários do plano de saúde, até um adiantamento em dinheiro para despesas. Imediatas, como Ricardo havia dito. Parece um sonho, murmurou ela. Começou como um pesadelo, lembrou Caio. Mas aí Michael apareceu. Dona Teresa fez o sinal da cruz. Seja anjo ou fantasma, Deus o abençoe. As 2 semanas seguintes foram de preparação. Primeiro mudaram-se do quartinho dos fundos para um apartamento pequeno, mas decente, pago pela empresa como parte do pacote de benefícios. Tinha 2 quartos, banheiro dentro de casa e até uma varanda minúscula. Caio começou o treinamento. Aprendeu sobre tipos diferentes de couro, produtos específicos para cada um, técnicas avançadas de restauração. Descobriu que tinha talento natural para isso. Finalmente chegou o dia da inauguração da loja. Chamava-se Passos e vendia as marcas mais caras de sapatos do mundo. Caio usava um uniforme, calça preta, camisa branca com o logo da loja, avental, de couro para proteger a roupa durante o trabalho. Os clientes começaram a chegar, ricos, bem vestidos, exigentes. No começo olhavam para Caio com desconfiança. Um menino tão jovem dando conselhos sobre sapatos italianos que custavam mais do que muita gente ganhava em um mês, mas bastava vê-lo trabalhar para mudar de ideia. Caio tinha as mãos habilidosas do pai e agora os produtos certos. Transformava sapatos gastos em novos, ensinava com paciência, até inventou alguns truques próprios. Tudo parecia perfeito, até que um dia, 2 semanas depois da inauguração, 3 homens entraram na loja. Caio reconheceu imediatamente. Eram os mesmos que o haviam humilhado na praça. O que tinha chutado sua caixa estava na frente. Então é aqui que você trabalha. Agora, moleque? Perguntou o homem. Seu nome era Carlos, Caio descobriu depois. Era gerente em um banco próximo. Caio engoliu em seco. Posso ajudar os senhores? Carlos riu, olhando para os amigos. Vejam só, de engraxate de rua a vendedor de shopping. Quem diria? Na verdade, sou especialista em manutenção de calçados de luxo, corrigiu Caio, tentando manter a calma. Especialista? Carlos riu mais alto. Você é um moleque que teve sorte. Provavelmente enganou o velho Mendes com alguma história triste. Os outros 2 homens pareciam desconfortáveis. Um deles, Alberto, o que havia pedido desculpas, tentou intervir. Carlos, vamos embora. O garoto está trabalhando. Não. Vim comprar sapatos. E quero que ele me atenda. Caio respirou fundo. Claro, senhor. Que tipo de calçado está procurando? Carlos apontou para o modelo mais caro da vitrine. Aquele ali. Quero experimentar. O gerente da loja observava de longe, preocupado. Caio trouxe o sapato, ajudou Carlos a calçar. Explicou sobre o couro, a fabricação artesanal, todos os detalhes que havia aprendido. Quanto custa? Perguntou Carlos. R$3.200, senhor. Carlos assobiou. Depois, com um sorriso maldoso, pisou propositalmente em uma poça de café que alguém tinha derrubado no chão da loja. O sapato caríssimo ficou manchado. Ops, disse fingindo arrependimento. Acho que sujei. O que fazemos agora? Caio manteve o rosto neutro, apesar da raiva que sentia. Posso limpar para o senhor, é para isso que estou aqui. E se eu disser que a culpa é sua? Que você não me avisou sobre a poça? Que deveria pagar por este sapato que você deixou estragar? O gerente da loja se aproximou rapidamente. Algum problema, senhor? Carlos sorriu. Seu funcionário manchou o sapato que estou experimentando. Acho que mereço um desconto. Ou melhor, acho que ele deveria pagar do bolso dele. Alberto, o amigo de Carlos, interveio. Pare com isso, Carlos. Eu vi você pisando de propósito na poça. Está me chamando de mentiroso? Carlos se virou furioso. Estou dizendo que você está sendo injusto com o garoto. De novo. Nesse momento, a porta da loja se abriu. Ricardo Mendes entrou acompanhado por 2 homens de terno. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ricardo, olhando para a cena. Carlos empalideceu ao reconhecer o dono da empresa. Senhor Mendes, eu só estava experimentando sapatos. Ricardo olhou para o sapato manchado, para a poça no chão, para o rosto tenso de Caio. Sei exatamente o que estava fazendo.
disse Ricardo com voz fria. Você é Carlos Viana, do Banco Nacional, não é? Carlos assentiu, surpreso por ser reconhecido. Conheço bem seu chefe. Sérgio e eu jogamos golfe todas as quartas. O rosto de Carlos perdeu toda a cor. Caio, continuou Ricardo, por favor, limpe o sapato do senhor Viana. Mostre a ele como fazemos as coisas aqui. Caio assentiu. Pediu licença a Carlos e removeu o sapato manchado. Levou-o para seu balcão. Trabalhou com cuidado, usando os produtos certos. Em poucos minutos não havia sinal da mancha. Ricardo observou com aprovação. Depois se voltou para Carlos. O sapato está perfeito agora, como pode ver. Custará R$ 3.200. Vai levar? Carlos olhou para os amigos, para Ricardo, para o sapato. Estava encurralado. Vou pensar. Excelente. Ricardo sorriu cortante. Enquanto pensa, gostaria de dar uma palavrinha com você em particular. Levou Carlos para um canto da loja. Ninguém ouviu o que foi dito, mas o rosto do bancário ficava mais pálido a cada palavra. Quando voltaram, Carlos parecia outro homem. Humilde, quase assustado. Peço desculpas pelo inconveniente, disse, sem olhar para Caio. Eu vou levar o sapato. Pagou sem reclamar. Antes de sair, virou-se para Caio. Sinto muito pelo que aconteceu. Hoje e antes também. Quando os três homens saíram, Ricardo colocou a mão no ombro de Caio. Você se saiu muito bem. Manteve a dignidade mesmo, quando ele tentou tirá-la de você. O que o senhor disse a ele? Perguntou Caio, curioso. Ricardo sorriu. Apenas mencionei que o banco dele vai renovar um contrato conosco no próximo mês e que aprecio pessoas que tratam meus funcionários com respeito. Depois disso, o trabalho voltou ao normal. Mas no fim do dia, quando Caio estava arrumando suas coisas para ir embora, encontrou o pequeno espelho com bordas douradas em sua mochila. Não se lembrava de tê-lo trazido. Pegou o espelho, olhou seu reflexo. Por um instante, tão rápido que depois pensou ter imaginado, viu outro rosto refletido atrás do seu. Um rosto pálido, com olhos gentis e um sorriso sereno. O rosto de Michael Jackson. Obrigado, sussurrou Caio para o espelho. Por tudo. Guardou o espelho com cuidado e saiu da loja sentindo-se mais forte do que nunca. O caminho pela frente ainda teria desafios, mas agora sabia que podia enfrentá-los com dignidade. 6 meses se passaram desde que Caio começou a trabalhar na loja Passos. Sua vida havia mudado completamente. Agora morava com a avó em um apartamento decente. Dona Teresa estava mais saudável graças aos remédios e consultas regulares que o plano de saúde permitia. Na escola, Caio melhorou as notas. Não precisava mais trabalhar entre as aulas. Tinha tempo para estudar. Os professores notaram a diferença. E os colegas também. Antes o chamavam de engraxate como insulto. Agora o respeitavam pelo mesmo motivo. Na loja, sua reputação crescia. Os clientes ricos da cidade faziam fila para que Caio cuidasse de seus sapatos caros. Alguns traziam botas, carteiras, até jaquetas de couro para que ele restaurasse. Suas comissões aumentavam a cada mês. Numa manhã de sábado, Ricardo chamou Caio à sua sala após a aula de inglês. Tenho novidades, disse Ricardo, apontando para uma cadeira. Sente-se. Caio obedeceu, curioso. Ricardo parecia animado. Lembra que falei sobre expandir o negócio? Abrir mais lojas? Sim, o senhor mencionou São Paulo e Rio. Exatamente. As obras já começaram e precisamos treinar a equipe. Quero que você seja parte disso, Caio piscou, surpreso. Eu? Como? Como instrutor, respondeu Ricardo. Você vai ensinar outros, jovens a fazer o que você faz. Mas só tenho 16 anos, e Ricardo sorriu. A idade não importa. O conhecimento, sim. E mais importante, a atitude. Você tem ambos. Explicou o plano. Caio viajaria uma vez por mês para São Paulo. Ficaria 2 dias treinando a equipe da nova loja. Receberia um adicional por isso. O mesmo aconteceria quando a loja do Rio fosse inaugurada. É uma oportunidade única, continuou Ricardo. Você só precisa da autorização da sua avó, claro. Caio assentiu, ainda processando a ideia. Ele, um professor?
viajando para as maiores cidades do país. Tem mais uma coisa, disse Ricardo, abrindo uma gaveta. Tirou um envelope e entregou a Caio. Você se formou no ensino médio este ano, certo? Sim, em dezembro. Abra o envelope. Caio abriu. Dentro havia um folheto da melhor universidade da cidade e uma carta confirmando sua matrícula para o próximo ano no curso de administração de empresas. Eu não me inscrevi. Caio olhou confuso para Ricardo. Eu inscrevi você. A empresa vai pagar. É parte do nosso programa de desenvolvimento, de talentos. Os olhos de Caio se encheram de lágrimas. Faculdade era um sonho que nunca tinha se permitido ter. Parecia inalcançável. Eu não sei o que dizer. Diga que vai se esforçar, que vai estudar duro, que um dia vai estar sentado nesta cadeira comandando a empresa. Caio engoliu em seco. É isso que espera de mim? Ricardo se recostou sério. Não espero nada, apenas abro portas. Você decide se quer entrar por elas ou não. Naquela noite, Caio contou tudo para Dona Teresa. A avó chorou de alegria. Seu pai estaria tão orgulhoso, disse ela, secando as lágrimas. Ele sempre dizia que você ia longe. O pai me ensinou tudo sobre engraxar sapatos. Ele ensinou muito mais que isso, corrigiu Dona Teresa. Ensinou sobre dignidade, sobre fazer o trabalho bem feito, mesmo quando ninguém está olhando. Caio assentiu. Era verdade. Seu pai, com todas as dificuldades, nunca tinha perdido a dignidade. Sempre dizia, rico é quem tem orgulho do seu trabalho. Queria que ele estivesse aqui para ver, disse Caio, olhando para a foto deles que estava agora emoldurada na parede da sala. Ele vê, respondeu Dona Teresa simplesmente. De algum lugar, ele vê. Na semana seguinte, Caio teve sua primeira experiência como instrutor. 5 jovens, todos vindos de situações difíceis como a dele, foram selecionados para o programa de treinamento. No primeiro dia, Caio estava nervoso. Suas mãos tremiam ao mostrar os produtos, as técnicas, e se os alunos não o respeitassem? E se rissem dele? Mas não riram. Ouviram com atenção, fizeram perguntas, anotaram suas dicas. No final do dia, um deles, Pedro, um garoto de 15 anos que morava num abrigo, veio falar com ele em particular. Como você conseguiu? Chegar até aqui, digo. Caio pensou por um momento. Sorte, trabalho duro, e alguém que acreditou em mim quando eu mais precisava. Quem? Caio sorriu, lembrando do rosto pálido, dos olhos gentis. Um anjo, talvez. Ou um fantasma. Ou talvez apenas um homem bom que apareceu na hora certa. Pedro franziu a testa, confuso. Caio tirou da mochila o pequeno espelho com bordas douradas. Mostrou ao garoto. Ele me deu isso. E uma mensagem que nunca esqueci. Não é o sapato que brilha, é quem tem coragem de limpar o que os outros pisam. Pedro leu a gravação pensativo. Posso tocar? Caio entregou o espelho a ele. Pedro o segurou com cuidado, olhando seu próprio reflexo. Foi apenas por um instante, tão rápido que ambos depois questionaram se tinham realmente visto, mas ali, no reflexo atrás deles, estava a silhueta de um homem de preto. Chapéu, curvado, luvas brancas. Pedro devolveu o espelho rapidamente, assustado. O que foi isso? Caio guardou o espelho na mochila com um pequeno sorriso. Isso, Pedro, é a prova de que nunca estamos realmente sozinhos, que sempre há alguém olhando por nós, mesmo quando não podemos ver. Os meses seguintes foram de intenso trabalho e aprendizado. Caio dividia seu tempo entre a loja, as aulas de preparação para a faculdade e as viagens de treinamento. Sua fama cresceu. Revistas locais publicaram reportagens sobre o jovem especialista em couro. Uma marca famosa convidou-o para dar palestras sobre cuidados com sapatos. Dona Teresa guardava cada recorte de jornal, cada foto, em um álbum especial. Tinha orgulho do neto, mas também preocupação. Você está trabalhando demais, Caio. Precisa se descansar. Caio sempre sorria. Estou bem, vó. Prometo que vou tirar férias quando terminar o treinamento da equipe do Rio. Um sábado, depois de uma longa semana, Caio decidiu caminhar pela praça central da cidade, a mesma onde tudo começou. Levou um café, sentou-se em um banco. Observou os executivos passando apressados, os pedestres com suas vidas ocupadas,
De repente viu um menino. Não devia ter mais que 12 anos. Carregava uma pequena caixa de engraxate surrada. Abordava os homens de terno que passavam, sendo ignorado por quase todos. Caio sentiu um aperto no peito. Era como olhar para um espelho do passado. O menino se aproximou de um grupo de executivos. Um deles, Caio, reconheceu Carlos, o homem do banco que o havia humilhado. Fez um gesto de desdém, outro riu. Um terceiro empurrou o menino levemente, fazendo-o recuar. O garoto abaixou a cabeça, desanimado. Caio se levantou, caminhou até ele. Ei, amigo, chamou. Quanto custa um serviço completo? O menino olhou para cima, surpreso. Caio estava bem. Vestido, calça social, camisa de marca, sapatos italianos. R$ 5, senhor. Caio sorriu. Parece justo. Sentou-se em um banco próximo. Estendeu um pé. O menino, ainda cauteloso, aproximou-se. Abriu sua caixa. Tirou panos surrados, graxa barata. Começou a trabalhar. Como é seu nome? Perguntou Caio. Miguel, senhor. Miguel. Bonito nome. Eu me chamo Caio. Já fui engraxate também. Sabia? O menino olhou para cima, incrédulo. O senhor? Sim. Nesta mesma praça. Não faz tanto tempo. Os executivos que tinham ignorado o menino passaram novamente. Viram a cena. Caio sendo atendido pelo pequeno engraxate. Pararam observando. Quando Miguel terminou o serviço, Caio inspecionou o sapato. O trabalho era básico, amador, mas feito com esforço visível. Muito bom, Miguel. Você tem potencial. Tirou a carteira. Entregou não 5, mas R$ 50 ao menino. Senhor, não tenho troco para tanto. Não precisa de troco, Caio sorriu. Isso é um investimento. Tirou um cartão do bolso. O cartão da loja Passos. Você gostaria de aprender mais sobre esse trabalho? De se tornar um especialista de verdade? Miguel olhou para o cartão luxuoso. Depois para Caio. Depois para os R$ 50 em sua mão. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, como alguém me ofereceu um dia. Os executivos que observavam se aproximaram curiosos. Um deles, Alberto, o que havia pedido desculpas a Caio no passado, reconheceu-o. Caio, é você mesmo? Ouvi que você estava trabalhando com Ricardo Mendes agora. Caio se levantou e estendeu a mão. Olá, senhor Alberto. Sim, estamos expandindo a rede de lojas e estou sempre procurando novos talentos. Indicou Miguel com um gesto suave. Carlos, o bancário que tinha sido cruel com Caio, parecia desconfortável. Você lembra de nós? Claro, respondeu Caio simplesmente. Vocês me ensinaram uma importante lição. Qual? Perguntou Carlos hesitante. Que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, mesmo, ou especialmente, quando achamos que ninguém importante está olhando. Os homens abaixaram a cabeça envergonhados. Caio voltou-se para Miguel. Venha à loja na segunda-feira, depois da escola. Conversaremos sobre seu futuro. Enquanto se afastava, sentiu algo no bolso da camisa. Não se lembrava de ter colocado nada ali. Tirou o pequeno objeto. Era o espelho com bordas douradas. Olhou para seu reflexo. Sorriu. Por um instante, jurou ver um brilho dourado ao seu redor, como um halo ou uma aura. Obrigado, sussurrou para o espelho. Prometo passar adiante. Naquele dia, Caio entendeu finalmente. Não era apenas sobre sapatos ou sobre trabalho. Era sobre dignidade, sobre respeito, sobre reconhecer o valor em cada pessoa, independentemente de onde viesse ou do que possuísse. E mais que tudo, era sobre passar adiante a bondade que recebemos. Enquanto guardava o espelho, uma brisa leve passou pela praça. Por um momento parecia carregar as notas de uma música familiar. Uma música que falava de fazer do mundo um lugar melhor. Caio sorriu, olhando para o céu claro. Em algum lugar, talvez não tão distante quanto pareceria, um anjo, ou um fantasma, ou simplesmente um homem de bom coração, sorria de volta. 5 anos se passaram desde aquele dia na praça, quando Caio ofereceu uma oportunidade a Miguel. Muita coisa mudou. Caio agora tinha 21 anos e estava prestes a se formar em administração. A rede de lojas Passos havia crescido para 10 unidades em todo o país.
E Ricardo Mendes, fiel à sua palavra, estava preparando Caio para assumir um cargo de direção na empresa. Miguel, o menino engraxate que Caio havia encontrado na praça, agora era um adolescente de 17 anos. Trabalhava na loja original como especialista júnior, sempre usando uniforme com orgulho. Frequentava a escola à noite e sonhava em seguir os passos de seu mentor. Naquela manhã de sábado, a sede da empresa estava movimentada. Uma festa especial havia sido organizada. O motivo? A inauguração da Fundação Passos Firmes, um projeto social criado por Ricardo Mendes e Caio para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. A ideia era simples: identificar talentos nas ruas, como engraxates, vendedores ambulantes, artistas de semáforo, e oferecer-lhes treinamento profissional, bolsas de estudo e oportunidades de emprego. O salão estava decorado com elegância. Autoridades da cidade, empresários e jornalistas circulavam, bebendo champanhe, comentando sobre o projeto. Dona Teresa, agora uma senhora de cabelos completamente brancos, mas com saúde renovada, estava sentada em um lugar de honra, usando um vestido novo que Caio tinha comprado especialmente para a ocasião. Ao seu lado, 5 jovens vestindo o uniforme da Fundação, camisa branca com o símbolo de um sapato dourado, esperavam nervosos. Eram os primeiros beneficiados pelo projeto, incluindo Miguel e Pedro. Ricardo Mendes subiu ao pequeno palco montado para a ocasião. Bateu levemente no microfone para chamar a atenção de todos. Bom dia a todos. Obrigado por virem celebrar este momento conosco. A sala silenciou. Ricardo continuou. Há 5 anos ouvi uma história incrível sobre um menino engraxate que teve um encontro, digamos, sobrenatural. Alguns riram. Outros olharam curiosos para Caio, que estava próximo ao palco. Esse menino, contra todas as probabilidades, transformou sua vida e agora está transformando a vida de outros. Ricardo fez um gesto para Caio, convidando-o a subir. O jovem, vestindo um terno impecável, caminhou até o palco. Estava diferente, mais alto, mais forte, mais confiante, mas seus olhos mantinham a mesma humildade. Senhoras e senhores, apresento Caio Silva, o diretor executivo da nossa nova Fundação Passos Firmes. Aplausos encheram o salão. Caio se aproximou do microfone. Obrigado, senhor Ricardo, obrigado a todos. Respirou fundo antes de continuar. Há 5 anos, eu estava ajoelhado em uma praça, recolhendo minha graxa e escovas do chão depois que alguém chutou minha caixa de engraxate. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Naquele momento, senti que não era nada, que não valia nada, que meu trabalho, meu esforço, meus sonhos, tudo era invisível para o mundo. Caio olhou para Dona Teresa, que enxugava discretamente uma lágrima. Mas então algo extraordinário aconteceu. Alguém apareceu. Alguém que poderia ter simplesmente passado, como tantos outros. Mas ele parou, abaixou-se e me ajudou a recolher minhas coisas. Miguel e Pedro trocaram olhares. Conheciam essa história de cor. Aquela pessoa me ensinou a mais importante lição da minha vida, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos sapatos que ela usa, mas na disposição de se abaixar para ajudar quem está caído. Caio fez uma pausa. Seus olhos percorreram a plateia. Reconheceu alguns rostos. Alberto, o executivo que havia pedido desculpas. Carlos, o bancário que o havia humilhado e depois, constrangido, comprado seus serviços na loja. Ambos o cumprimentaram com acenos discretos. A Fundação Passos Firmes nasce desse princípio. Não queremos dar esmolas, queremos dar oportunidades. Queremos reconhecer o valor de cada jovem que, como eu fui um dia, é invisível para a maioria. Pegou um controle remoto e apontou para uma tela grande. Uma apresentação começou a mostrar fotos dos 5 primeiros jovens do programa, trabalhando, estudando, sorrindo. Esses são nossos primeiros passos. 5 jovens que, em 1 ano, terão completado treinamento profissional, concluído o ensino médio, e estarão prontos para o mercado de trabalho ou para a universidade. No próximo ano serão 20. No seguinte, 50. Mais aplausos. Jornalistas tiravam fotos, faziam anotações. A história era perfeita para manchetes.
o ex-engraxate que agora dirigia uma fundação milionária. Mas antes de concluir, gostaria de agradecer a duas pessoas especiais. Caio olhou para Ricardo, depois para sua avó, Ricardo Mendes, que acreditou em mim quando eu era apenas um menino com sapatos gastos e sonhos grandes. E minha avó, Dona Teresa, que me ensinou que dignidade não tem preço. Dona Teresa sorriu entre lágrimas. E há uma terceira pessoa. Caio hesitou. Olhou para um ponto específico no fundo do salão. Por um instante, todos se viraram, seguindo seu olhar. Havia apenas uma sombra lá, um espaço vazio entre duas colunas. Há alguém que me mostrou que, às vezes, os anjos aparecem nos momentos mais inesperados, vestidos das formas mais surpreendentes. Terminado o discurso, Caio desceu do palco. Foi recebido com apertos de mão, abraços, pedidos de entrevistas. Miguel se aproximou emocionado. Você conseguiu, Caio. Seu sonho se realizou. Nosso sonho, corrigiu Caio. E isso é só o começo. Mais tarde, quando a festa começou a dispersar, Ricardo chamou Caio para um canto tranquilo. Estou orgulhoso de você, mais do que posso expressar. Caio sorriu. Devo tudo ao Senhor. Ricardo balançou a cabeça. Não, você deve a si mesmo. Eu apenas abri uma porta. Você escolheu entrar, caminhar, e agora está abrindo portas para outros. Tirou um envelope do bolso. Entregou a Caio. O que é isso? A escritura da sua nova casa. Um presente de formatura antecipado. Caio tentou recusar, mas Ricardo insistiu. Tem espaço suficiente para você e sua avó viverem confortavelmente. Aceite, por favor. Considere uma pequena retribuição pelo que você está fazendo por tantos jovens. Depois que Ricardo saiu, Caio ficou sozinho por um momento. Olhou o envelope em suas mãos. Uma casa. Algo que nunca imaginou possuir. Alguém tocou seu ombro. Era Dona Teresa. Estou tão orgulhosa, meu filho. Seu pai estaria também. Obrigado, vó. Aquele homem que você mencionou no discurso. Dona Teresa hesitou. Aquele que te ajudou naquele dia. Você acha mesmo que era... Caio sorriu. Michael Jackson? Um anjo? Um fantasma? Não sei, vó. Só sei que ele apareceu quando eu mais precisava. Dona Teresa fez o sinal da cruz. Deus trabalha de formas misteriosas. Quando todos já tinham ido embora e apenas funcionários limpavam o salão, Caio decidiu dar uma última olhada antes de sair. Caminhou até o fundo, onde havia visto aquela sombra durante seu discurso. Não havia nada ali, apenas uma parede vazia. Mas então algo chamou sua atenção. Um pequeno objeto brilhante no chão, próximo à parede. Abaixou-se para pegar. Era uma luva. Uma única luva branca, impecavelmente limpa. Caio segurou a luva, sentindo o coração acelerar. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Apenas ele e aquela luva branca que não estava ali momentos antes. Guardou-a no bolso com cuidado. Sorriu para a sala vazia. Obrigado, sussurrou. Por tudo. Ao sair do prédio, o sol da tarde banhava a cidade. Caio caminhou até seu carro, estacionado próximo à praça, onde tudo começara. Enquanto caminhava, viu um grupo de crianças brincando na praça. Uma delas, um menino de uns 8 anos, tinha na mão uma caixa de engraxate velha, semelhante à que Caio usava. O menino se aproximou dele timidamente. Moço, quer engraxar o sapato? É só R$5. Caio sorriu. Sentou-se em um banco. Claro. Qual é seu nome? Joaquim, senhor. Bonito nome, Joaquim. Deixe-me ver o que você sabe fazer. Enquanto o menino trabalhava, aplicando graxa barata, nos sapatos caros de Caio, várias pessoas passaram, olhando a cena com curiosidade. Um executivo parou, observando. Depois outro. O trabalho do menino era amador, inexperiente, mas havia dedicação ali, esforço, dignidade. Quando terminou, Caio inspecionou os sapatos. Sorriu. Muito bom, Joaquim. Tirou a carteira. Deu ao menino. Não 5, mas R$100. Mas, moço, é muito dinheiro. Considere um investimento no seu futuro. Caio tirou um cartão. O cartão da Fundação Passos Firmes, com seu nome e telefone. Semana que vem, vamos começar um programa novo. Para jovens como você que querem aprender, crescer, ter um futuro melhor.
Você gostaria de participar? Os olhos do menino brilharam. Posso mesmo? Claro. Apareça neste endereço na segunda-feira. Fale que foi Caio que te mandou. O menino segurou o cartão como se fosse ouro. Sorriu. Um sorriso puro, cheio de esperança. Enquanto se afastava, Caio sentiu algo no bolso onde havia guardado a luva branca. Algo que não estava lá antes. Tirou o objeto. Era o pequeno espelho com bordas douradas. Olhou seu reflexo. Por um instante, tão breve que depois se perguntaria se tinha realmente acontecido, viu outro rosto junto ao seu. Um rosto pálido, sorridente, com olhos gentis, e ouviu como um sussurro distante uma voz melodiosa. Bem feito, Caio. O círculo está completo. Caio guardou o espelho. Olhou para o céu azul. Sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. O círculo realmente estava completo. De menino, engraxate humilhado, a diretor de uma fundação que ajudaria centenas de jovens como ele tinha sido. Um dia. E tudo porque alguém, um estranho, um anjo, um fantasma ou apenas um homem de bom coração, tinha parado para ajudá-lo a recolher suas escovas caídas. Enquanto caminhava para o carro, uma brisa suave soprou, trazendo consigo as notas distantes de uma canção familiar. Uma canção sobre fazer a diferença, sobre mudar o mundo começando por si mesmo. Caio sorriu, ouvindo a melodia que só ele parecia perceber. Em algum lugar além do nosso entendimento, Michael sorria de volta. Seu trabalho ali estava completo. Outra alma estava brilhando agora, não com o brilho superficial dos sapatos polidos, mas com a luz mais poderosa que existe, a luz de quem descobre seu próprio valor e passa a enxergá-lo nos outros.